Olá, pessoal! Preparem-se para mais uma história impactante. Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. Esta é uma história sobre como um teste de paternidade pode mudar completamente o rumo de uma vida e destruir um casamento que parecia perfeito. Meu nome é Leonardo, tenho 28 anos e até alguns meses atrás eu pensava que tinha a vida perfeita. Sou casado com Nayara há 3 anos, uma mulher incrível, designer gráfica, loira de olhos azuis, que conheci numa festa de formatura da UFSC. Moramos em Florianópolis, numa cidade que eu sempre amei, num apartamento aconchegante no Trindade. Trabalho como engenheiro civil na construtora Atlântica, um emprego estável que me permite sustentar nossa família. Ou pelo menos era isso que eu pensava até o dia em que meu mundo desabou completamente. Nayara e eu somos um casal jovem. Não enfrentamos grandes crises até então, e eu realmente acreditava que estávamos construindo algo sólido juntos. Quando descobrimos que ela estava grávida, foi uma alegria imensa. Descobrir que seria um menino me deixou eufórico. Meu pai foi uma figura ausente e problemática na minha vida. Sempre usei ele como exemplo de como não ser um pai. Por isso, estava genuinamente animado para ser o melhor pai que poderia ser para esse garoto. Tinha planos, sonhos. Queria ensinar tudo a ele, desde jogar futebol na praia até os detalhes mais técnicos da engenharia. Mas no momento em que vi meu suposto filho pela primeira vez no hospital universitário, algo dentro de mim disparou um alarme que eu tentei ignorar. E foi horrível como isso estragou o que deveria ter sido o dia mais perfeito da minha vida. Para entender minha desconfiança, você precisa conhecer um pouco sobre nossas características físicas. Eu sou moreno, com cabelos castanhos claros, que ficam meio dourados no verão de Floripa. Olhos verdes e pele que bronzeia facilmente, típico descendente de italianos e portugueses. Nayara é o oposto. Loira natural, olhos azuis claros, pele clara que queima no primeiro dia de praia. Nosso bebê nasceu com cabelos pretos como a noite e olhos castanhos escuros. Quando o vi pela primeira vez, senti uma pontada de dúvida, mas a emoção do momento foi mais forte. Afinal, era meu primeiro filho, o momento que eu tanto esperava. Mas nos dias seguintes as perguntas não saíam da minha cabeça. Eu sei que a maioria dos recém-nascidos parece uma batata irritada, como costumamos brincar, mas ainda assim dá para notar algumas semelhanças com os pais. O bebê tinha as covinhas da Nayara e parecia ter o mesmo formato de nariz. Comigo, porém, eu não conseguia ver nenhuma semelhança. O que realmente me incomodava era o cabelo. Não sou biólogo, mas trabalho com cálculos e probabilidades todos os dias na construção civil. Sei que genética não é matemática exata, mas as chances pareciam muito baixas. Na minha família, temos alguns ruivos, herança dos ancestrais europeus, mas a maioria tem cabelos castanhos em várias tonalidades. O único cabelo realmente preto que conhecemos vem de alguns parentes por casamento. Na família da Nayara, todos são loiros ou loiro escuro, com exceção do pai dela, que tem cabelo castanho claro. Eu costumava brincar que a família dela parecia um elenco de comercial de margarina, todos louros e de olhos claros. Por mais que eu pesquisasse na internet sobre genética, e pesquisei muito naqueles primeiros dias, não conseguia entender como nosso filho tinha características tão diferentes de nós dois. Claro que eu sabia que genética pode ser imprevisível, que poderia haver algum gene recessivo de um ancestral distante se manifestando, mas eu não ia apostar minha vida e meu futuro nisso. A incerteza estava me matando por dentro. Comecei a perceber que estava afetando meu comportamento com Nayara também. Ela notou que eu não estava completamente feliz e que às vezes parecia relutante em segurar ou brincar com o bebê. Isso me partia o coração, porque eu queria muito amar aquela criança incondicionalmente. Queria ser o pai que eu nunca tive. Mas havia uma barreira invisível que eu não conseguia atravessar.
Decidi que um teste de paternidade seria o melhor para todos nós. Se eu estivesse errado, minha mente ficaria em paz e tudo poderia voltar ao normal. Eu carregaria apenas um pouco de culpa por ter duvidado, mas superaria isso. Se eu estivesse certo... Bem, eu lidaria com essa situação quando chegasse o momento. Comprei um teste de paternidade caseiro numa farmácia do centro de Florianópolis. Não queria pedir pela internet e correr o risco de Nayara encontrar o pacote antes de mim. Esses testes farmacêuticos são baratos e quase 100% precisos. Alguns até podem ser usados em tribunais. Arranjar um momento sozinho com o bebê foi fácil. Me ofereci para cuidar dele enquanto Nayara tirava um cochilo. Ela aceitou na hora. Qualquer mãe de recém-nascido sabe como o sono é precioso nessa fase. Assim que ela adormeceu, peguei o teste e usei os cotonetes para coletar o DNA conforme as instruções. Empacotei tudo com cuidado e coloquei o bebê no carrinho. Saí para postar o pacote nos correios, preocupado que Nayara acordasse antes de eu voltar. Já tinha preparado uma desculpa. Diria que saí para comprar algo na farmácia, mas ela ainda estava dormindo profundamente quando retornei. A espera pelos resultados foi agoniante. Tentei ao máximo não me apegar emocionalmente ao bebê. Na minha mente, comecei a me referir a ele como o bebê ou a criança, nunca meu filho. Era uma forma cruel de me proteger caso os resultados confirmassem meus piores temores. Durante esse período, Nayara estava preocupada com meu distanciamento. Chegou a sugerir que eu poderia estar com depressão pós-parto. Sim, isso existe também nos homens. Menti para ela. Disse que estava apenas exausto por causa do trabalho e da adaptação à vida de pai. O e-mail com o resultado chegou numa segunda-feira chuvosa, típica do outono em Florianópolis. Tranquei-me no banheiro para ler e hesitei por um longo tempo antes de ter coragem de abrir. Probabilidade de paternidade, 0%. As palavras pareciam flutuar na tela do celular. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, tentei me convencer de que deveria ser um erro. Talvez eu tivesse contaminado a amostra, feito algo errado no processo. Mas eu sabia que estava apenas procurando desculpas. Tinha sido extremamente cuidadoso. Afinal, sou engenheiro, trabalho com precisão todos os dias. Além disso, no fundo, eu já sabia desde o primeiro momento em que vi o bebê. Foi nauseante porque eu genuinamente queria estar errado. Queria que ele fosse meu filho, queria criá-lo, ensinar-lhe tudo sobre a vida, sobre Florianópolis, sobre nossa família. Já amava aquele bebê, mas ele não era meu. Fiquei sentado no banheiro por cerca de 40 minutos, tentando processar a informação e decidir o que fazer. Nayara acabou vindo me procurar, batendo na porta e perguntando se eu estava bem. Não consegui fingir. Abri a porta e mostrei o resultado do teste para ela. Só disse, ele não é meu. Nayara ficou pálida como a parede. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Quando se recuperou do choque inicial, me surpreendeu com sua reação. Em vez de admitir ou explicar, ela explodiu em fúria, perguntando como eu tive coragem de fazer um teste de paternidade sem conversar com ela. Começou a gritar sobre confiança, sobre tudo que ela havia passado durante a gravidez, sobre ter carregado nosso filho por 9 meses. Mas eu não estava disposto a ouvir isso, não depois de descobrir que havia sido enganado. Para com isso, Nayara, gritei de volta. Não tenta me fazer sentir culpado por ter descoberto a verdade. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Nunca tinha falado com ela daquele jeito, mas não ia ficar parado ouvindo ela tentar inverter a situação. Eu tive minhas suspeitas desde o momento em que vi o bebê, continuei, e decidi descobrir a verdade. O teste não mente, Nayara. Ele não é meu filho. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por um momento, achei que ela fosse admitir tudo, pedir desculpas, explicar o que aconteceu. Mas tudo o que ela disse foi: deve ter havido algum engano no teste. Do jeito que ela falou, com a voz tremendo e as lágrimas escorrendo pelo rosto, quase me convenceu.
Eu queria muito acreditar, mas não podia me permitir ser enganado novamente. Para de mentir, Nayara. Me conta a verdade. Só uma vez, seja honesta comigo. Ela ficou em silêncio por mais alguns minutos. Depois, foi até a sala e desabou no sofá que compramos juntos, quando nos mudamos para o apartamento. Cobriu o rosto com as mãos enquanto chorava. Finalmente disse em voz baixa: "Por favor, não me odeie." Meu coração afundou. Então era verdade. Por favor, não me odeie. Já era tarde para isso. Toda a felicidade que eu havia sentido após o nascimento se dissolveu naquele momento. Ela chorou por mais alguns minutos antes de conseguir falar. Disse que havia sido apenas uma vez, um erro isolado que nunca se repetiu. Contou que havia ficado bêbada na despedida de solteira de uma amiga na Lagoa da Conceição e acabou dormindo com um cara que conheceu na festa. Eu nem sei o nome dele direito, disse entre soluços. Foi só uma noite. Eu estava bêbada, confusa. Nunca mais o vi. Não sabia se acreditava nisso. Um único deslize que resultou em gravidez e ela nem sabia quem era o pai biológico? Soava conveniente demais, mas percebi que não importava mais. O estrago estava feito. Ela havia tentado me passar o filho de outro homem como se fosse meu, e teria continuado com essa mentira para sempre se eu não tivesse descoberto a verdade. "Você tem noção do que fez comigo?" Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e dor que nunca havia experimentado antes. "Não foi só traição, Nayara. Você destruiu meu coração." Ela parou de chorar tempo suficiente para responder com clareza. Disse que se arrependeu imediatamente do erro e ficou apavorada quando descobriu a gravidez. Mas que tinha esperanças de que fosse meu filho, já que o timing da concepção batia com nossas relações. "Eu chorava e rezava todos os dias para que fosse seu", disse. "Eu queria tanto que fosse verdade que quase acreditei que era." Continuou falando sobre orações, esperanças e sonhos, mas eu parei de ouvir. Nada do que ela dissesse mudaria a realidade. Havia apenas uma pergunta que ainda precisava ser respondida. "Você alguma vez planejou me contar?" Ela hesitou, desviou o olhar. A resposta estava escrita em seu rosto. Claro que não ia contar. Se o bebê tivesse se parecido minimamente comigo, ou se eu tivesse ignorado minhas suspeitas, eu nunca teria descoberto. Se eu tivesse sido um pouco mais confiante, ela teria continuado com a farsa. Eu teria criado aquele menino achando que era meu filho, enquanto ela estaria ao meu lado sabendo a verdade, que ele era filho de um desconhecido de uma noite de bebedeira. Era insuportável. "Eu preciso de um tempo", anunciei, já me dirigindo ao quarto para arrumar uma mochila. Em menos de uma hora, estava batendo na porta do apartamento do meu irmão Gabriel, no centro de Florianópolis. Gabriel é 4 anos mais velho que eu, empresário do ramo de tecnologia, e sempre foi meu confidente. Contei tudo para ele. Gabriel ficou chocado, mas me acolheu sem questionar. Sabia que eu precisava de espaço para processar tudo aquilo. Não era só de Nayara que eu precisava me afastar. Por mais cruel que possa parecer, eu também precisava me distanciar do bebê. Sempre que me lembrava do sorriso dele, ou de como ele adormecia em meus braços, sentia uma dor no peito. Apesar de tudo, eu havia criado um vínculo com ele. Isso é natural. Cuidei dele desde o nascimento, acordei de madrugada, troquei fraldas, cantei canções de ninar. Agora eu ia perdê-lo, e a dor era quase insuportável. E tudo por causa da Nayara. Nos dias seguintes, fiquei na casa do Gabriel, evitando qualquer contato com Nayara. Ela me ligava sem parar, às vezes 15, 20 chamadas por dia. Eu não queria ouvir a voz dela, muito menos a do bebê chorando ao fundo. As mensagens eram desesperadas. Ela implorava para eu voltar para casa e ajudá-la a cuidar do nosso filho. Dizia que não se importava com o que o DNA mostrava. Para ela, eu era o pai. Eu era o homem que havia cuidado dele, que o amava desde o primeiro dia. "Você escolheu o nome dele", escrevia em uma das mensagens.
Você que ficou acordado de madrugada quando ele chorava. Isso te faz o pai dele, não importa o que a ciência diga. Isso me irritava profundamente. Ela realmente estava tentando me dar lição sobre responsabilidade depois de ter conscientemente cometido uma fraude de paternidade. Eu enxergava o teatro dela pelo que realmente era. Ela simplesmente não queria acabar como mãe solteira. Ela realmente não fazia ideia de quem era o pai biológico. Ou talvez soubesse, mas fosse alguém que não poderia ou não quereria ajudar. De qualquer forma, ela estava sem sorte, porque eu não ia assumir o papel de pai substituto. 2 semanas depois de sair de casa, procurei o escritório Ribeiro e Associados, uma banca de advogados especializada em direito de família que fica na beira-mar norte. Dr. Ribeiro, um advogado experiente de cerca de 50 anos, analisou meu caso com atenção. Uma das minhas maiores preocupações era a pensão alimentícia. Eu sabia que as leis brasileiras podem ser complicadas nessa área e tinha medo de que ela tentasse me responsabilizar financeiramente por uma criança que não era minha. Isso é possível, disse o advogado, mas apenas se você tivesse agido legalmente como pai da criança. Felizmente, havia uma coisa que eu não tinha feito: assinar a certidão de nascimento. Quando comecei a ter dúvidas sobre a paternidade no hospital, decidi adiar a assinatura. Fiquei inventando desculpas sobre ter esquecido documentos, sobre querer revisar tudo com calma. Com o tempo, Nayara parou de tocar no assunto. Então, eu nunca assinei. Tecnicamente, eu não era pai legal nem biológico. Isso nos dá uma vantagem significativa, explicou o Dr. Ribeiro. Mas ainda depende da decisão do juiz. Vou fazer o melhor possível para garantir que seja uma decisão sensata. Enquanto o processo de divórcio tramitava, Nayara escalou suas tentativas de me reconquistar. Das ligações e mensagens, ela passou para as visitas presenciais. Descobriu que eu estava morando com Gabriel e começou a aparecer no prédio dele. Nunca a deixamos subir, nunca sequer falamos com ela através do interfone. Gabriel tinha instruído o porteiro para simplesmente dizer que não estávamos em casa, mas ela persistia. Da última vez, ficou sentada na calçada por 3 horas com o bebê no colo. Talvez quisesse me comover mostrando a criança, tentando despertar meus instintos paternais. Foi Gabriel quem chamou a polícia quando percebeu que ela não ia embora. Os policiais foram educados, mas firmes. Explicaram que ela não podia ficar perturbando os moradores do prédio. Ela nunca mais apareceu depois desse episódio. Quando os trâmites do divórcio começaram oficialmente, Nayara disse que queria mediação. Acreditava que poderíamos resolver tudo amigavelmente e decidir o que seria melhor para o bebê. Eu a lembrei que o bebê não era meu. Ela queria pensão alimentícia e eu preferiria me mudar para o Alasca do que pagar pensão para ela. Mediação estava fora de questão. Isso não a impediu de tentar conseguir pensão alimentícia através dos meios legais. Mas nesse ponto, já tínhamos feito um teste de paternidade ordenado pela Justiça, um processo mais rigoroso e oficial do que o teste caseiro que eu havia feito. O resultado foi exatamente o mesmo: 0% de probabilidade de paternidade. Surpreendentemente, isso doeu tudo de novo. Mesmo já sabendo da verdade, ver aquele documento oficial confirmando que eu não era o pai biológico reabriu todas as feridas. Mas com o teste negativo e sem minha assinatura na certidão de nascimento, eu não tinha nenhuma obrigação legal com o bebê. O restante do divórcio foi relativamente rápido. A criança havia sido o único ponto de grande conflito. Não tínhamos muitos bens para dividir. Éramos um casal jovem, casado há apenas 3 anos. Não tínhamos animais de estimação, carros financiados ou investimentos significativos. Morávamos em um apartamento alugado no Trindade que eu deixei para ela ficar. Não me importei. Na verdade, já estava planejando sair de Florianópolis. Precisava de uma mudança radical. Sentia que não havia mais nada naquela cidade para mim. Cada esquina, cada praia, cada lugar
Me lembrava da vida que eu pensava que tinha construído com Nayara. Ficar só ia me fazer sofrer desnecessariamente. Além do mais, o apartamento era grande demais para ela sozinha. Tínhamos nos mudado para lá quando ela engravidou porque queríamos espaço para uma família. Agora, ela viveria lá com uma criança, e eu sabia que não teria condições de manter o aluguel sozinha. Ela definitivamente teria que se mudar para um lugar menor e mais barato, agora que tinha um filho para sustentar por conta própria. Talvez isso finalmente a forçasse a procurar o verdadeiro pai da criança. Embora eu tenha vencido a questão da pensão alimentícia da criança, ainda havia o problema da pensão conjugal. Como Nayara havia parado de trabalhar durante a gravidez e estava em licença maternidade, o juiz determinou que eu deveria pagar uma pensão temporária até ela voltar ao mercado de trabalho. Lutei com unhas e dentes contra isso. A ideia de dar dinheiro para aquela mulher, depois do que ela fez, me deixava furioso. Infelizmente, o juiz decidiu que eu teria que pagar, mas o valor estipulado foi ridiculamente baixo. Tenho quase certeza de que foi o teste de paternidade que influenciou o juiz a estabelecer uma quantia tão pequena. Quando ouvi o valor, quase comecei a rir. A melhor parte foi ver a expressão no rosto da Nayara. Ela parecia devastada. Nada estava acontecendo do jeito que ela planejara. Provavelmente esperava que eu assumisse o papel de pai e marido responsável, pagasse todas as contas e criasse o filho de outro homem. E eu adorei ver sua frustração. Foi horrível vê-la sofrer, mas ela foi quem nos jogou nessa situação. Foi bom vê-la enfrentar algumas consequências de suas ações. Nayara ficou ressentida por causa da baixa pensão. Começou a espalhar sua versão da história para quem quisesse ouvir, dizendo que eu a havia abandonado com um bebê recém-nascido, que eu era um homem sem coração que havia fugido das responsabilidades da paternidade. Descobri isso quando recebi uma ligação furiosa da dona Cristina, mãe da Nayara. Ela queria saber que tipo de homem abandona uma mulher com um recém-nascido. Decidi não proteger Nayara dessa vez. Contei toda a verdade para a mãe dela. Expliquei que o neto dela não era meu filho, que ele tinha outro pai biológico e que Nayara não fazia ideia de quem era porque havia levado uma vida promíscua. Dona Cristina ficou horrorizada. Eu admito que disse mais do que precisava, mas consegui passar a mensagem claramente. Ela desligou na hora e tenho certeza de que deu uma bronca daquelas na filha depois. Hoje em dia, não mantenho contato com Nayara, mas Gabriel ocasionalmente me atualiza sobre a situação dela através de conhecidos em comum. Pelo que sei, ela está tendo muitas dificuldades para se adaptar à vida de mãe solteira. Vive pedindo dinheiro emprestado para amigos e familiares, ou tentando conseguir alguém para ajudá-la a cuidar do bebê enquanto tenta trabalhar. Ela claramente não estava preparada para essa nova realidade. Provavelmente pensou que eu seria aquele marido compreensivo que aceitaria criar o filho de outro homem sem questionar, que continuaria trabalhando e sustentando a família enquanto ela se dedicava ao bebê. Deu errado para ela e honestamente não sinto nenhuma pena. Eu me mudei para Curitiba 3 meses após o divórcio ser finalizado. Consegui uma posição em uma empresa de engenharia especializada em construção sustentável, algo que sempre me interessou. A mudança fez bem. Curitiba é uma cidade completamente diferente de Florianópolis. O clima, as pessoas, a arquitetura, tudo me ajudou a recomeçar. Tento não pensar no bebê, mas ainda há noites em que fico acordado imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se Nayara não tivesse cometido aquele erro e destruído a vida de todos nós. Mas na maioria das noites, durmo bem sabendo que tomei a decisão certa. Tive um pressentimento, fui atrás da verdade e assumi o controle da minha vida antes que fosse tarde demais. Uma coisa que aprendi com toda essa experiência é que paternidade não é apenas sobre amor ou vínculo emocional.
é também sobre verdade e escolha consciente. Sim, eu amei aquele bebê durante as primeiras semanas de vida dele. Sim, criei um vínculo emocional, mas esse amor foi construído sobre uma mentira. Se eu tivesse continuado criando aquela criança sabendo a verdade, teria sido uma mentira que eu estaria vivendo todos os dias. Algumas pessoas me disseram que eu deveria ter ficado pela criança, que um menino inocente não deveria pagar pelos erros da mãe. Eu entendo esse ponto de vista, mas não concordo. Eu não escolhi ser pai daquela criança. A escolha foi tirada de mim através de mentiras e engano. E aceitar criar o filho de outro homem simplesmente porque criei um vínculo emocional seria recompensar a traição da Nayara. Essa experiência me ensinou várias lições importantes. Primeiro, sempre confie nos seus instintos. Quando algo parece errado, provavelmente está errado. Meu subconsciente captou as diferenças físicas do bebê imediatamente, mas eu tentei ignorar esses sinais. Segundo, a verdade sempre vem à tona. Se eu não tivesse feito o teste de paternidade, a verdade teria aparecido de outras formas eventualmente. Talvez quando o menino crescesse e as diferenças ficassem mais óbvias, ou quando Nayara tivesse um momento de consciência culpada. Terceiro, não permita que ninguém te faça sentir culpado por buscar a verdade. Nayara tentou me fazer sentir mal por ter feito o teste, como se eu fosse o vilão da história. Mas eu tinha todo o direito de saber se estava criando meu próprio filho. Hoje, quase um ano depois, posso dizer que estou bem. Não completamente curado, algumas cicatrizes permanecem, mas estou reconstruindo minha vida em bases sólidas. Conheci algumas pessoas interessantes em Curitiba. Não estou pronto para um relacionamento sério ainda, mas estou aberto às possibilidades. Quando eu me sentir preparado para formar uma família novamente, será com total honestidade e transparência. Às vezes me pergunto como está o bebê. Se ele está saudável, se está atingindo seus marcos de desenvolvimento, se Nayara está conseguindo cuidar bem dele. Mas essas são preocupações passageiras. Ele não é minha responsabilidade. Espero que Nayara tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Que tenha entendido que ações têm consequências e que mentiras inevitavelmente se revelam. Se você é um homem lendo esta história e tem qualquer suspeita sobre a paternidade de seu filho, meu conselho é simples: faça o teste. Não deixe que ninguém te faça sentir mal por querer ter certeza. Não se deixe convencer de que amor é o que importa, ou que paternidade é sobre criar, não sobre genética. Essas são frases bonitas, mas a realidade é que você tem o direito de saber se está criando seu próprio filho. Um teste de paternidade custa menos de R$ 200 e pode ser feito discretamente. Compare isso com o custo de criar uma criança por 18 anos. São pelo menos R$ 300 mil, sem contar o impacto emocional. Se o teste der negativo, você terá salvo sua vida. Se der positivo, você terá paz de espírito e poderá amar seu filho sem reservas. Se você é uma mulher que cometeu infidelidade e existe a possibilidade de seu filho não ser de seu parceiro, por favor, seja honesta. Conte a verdade antes que ela seja descoberta. Sim, será uma conversa difícil. Sim, pode acabar com seu relacionamento. Mas viver uma mentira é pior para todos os envolvidos, incluindo a criança. Uma criança merece crescer conhecendo sua verdadeira identidade. Seu parceiro merece ter a escolha de permanecer ou não. E você merece viver sem o peso da mentira. O que Nayara fez comigo foi cruel não apenas pela traição, mas pela tentativa de me fazer viver uma mentira pelo resto da vida. Se ela tivesse sido honesta desde o início, talvez pudéssemos ter encontrado uma forma de lidar com a situação de maneira mais madura. Esta é minha história. Não é bonita, não tem final feliz para todos, mas é real. Às vezes, a vida nos força a tomar decisões difíceis. Às vezes temos que escolher entre o que é fácil e o que é certo.
Eu escolhi o que era certo para mim, mesmo sendo a opção mais difícil. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo das decisões que tomei. Fui traído, enganado e quase me tornei pai de uma criança que não era minha, sem nem saber. Mas descobri a verdade a tempo de tomar o controle da situação. Nayara agora é uma mãe solteira lutando para criar seu filho. Isso é consequência direta de suas escolhas. Eu escapei de uma armadilha que poderia ter definido o resto da minha vida. E agora, pela primeira vez em muito tempo, o futuro está aberto para mim novamente. Se você se identificou com algum aspecto desta história, espero que ela te ajude a tomar suas próprias decisões. A verdade pode doer, mas ela também liberta. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem minha história. Deixem suas opiniões nos comentários. Sei que este é um assunto polêmico e gostaria de ouvir diferentes perspectivas. Cuidem-se e lembrem-se, a verdade sempre vale a pena.